Olha só, eu quero te apresentar dois vídeos que, para muitos, será polêmico. Por isso, não sai do vídeo e é necessário você ficar até o final, porque geralmente as pessoas assistem até o início ou até a metade e sai e acaba não entendendo o conteúdo do vídeo, tá bom? Então, eu vou te apresentar logo este primeiro vídeo aqui, ó. Eu já estou aqui com o fone, eu já vou colocar aqui para que juntos você possa acompanhar comigo aqui, ó, exatamente desse lado aqui. A pessoa que vai falar em línguas é exatamente o Luciano Subirá. Presta bastante atenção para que você possa entender, tá bom? Mas é necessário você ficar até o final do vídeo. Eu vou soltar aqui e você vai acompanhar daí junto comigo, tá bom? Olha que interessante. Fica até o final. Vou soltar aqui, ó. Então vamos lá. Passou o tempo, diz o teu Deus, daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. Ele é um intérprete. Naquela época, você dizia assim, ó, eu? Como? Que maneira? Você se julgava tão incapaz. Aí eu vendo o seu coração, assim como eu vi o de Davi, eu comecei a trazer só curva de rio. Os mais Primeiramente, irmãos, não existe nem sequer um idioma aqui para poder entender o que o Luciano Subirá está falando. Presta bastante atenção. E o cara ali está interpretando o que o Luciano Subirá está falando. Olha só. Caverna de Adulão, porque era endividado, amargurado de espírito, doidão, drogado, caído para todo lado. Assim como os valentes de Davi, eles foram chegando um a um. Pendene, se suli de zuluro. As lacres, teriri bludra sandras, het, susudri duli pandedante, na genga, tatalus rolovia da sidri. Aí você e a tua diziam, meu Deus, se julgavam tão pequenos, tão incapazes. Kadri, horaninindro, lologi zazavas, namabritintri, heleleledia canstruna, lazis cedredinto, paprema da caixa. O que você está achando do vídeo? Vai comentando aí. E por isso o que você que eu tenho ampliado tantas tendas. Se isso é verdadeiro. Hoje eu vou dar terras como eu dei a Josué. Eu vou ampliar as tendas, porque o coração teu e o dela continua o mesmo, diz o teu Deus, o teu Pai, o Senhor dos Exércitos. E aí, meus amados amigos e irmãos, o que você entende sobre isso aqui? Ó, para a Bíblia, o que está acontecendo aqui é uma mentira. Para a Bíblia, isso aqui é uma mentira. Primeiramente porque para que uma pessoa possa falar em línguas no mundo evangélico, é necessário ser batizado com o Espírito Santo. É assim que é pregado nas igrejas evangélicas, que para uma pessoa falar em língua tem que ser batizado no Espírito Santo. Se você ficar até o final, você vai ver pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas que não falaram em línguas. E nós vamos saber aqui agora quem são essas pessoas. Presta bastante atenção no que vai ser compartilhado aqui. Eu vou deixar na tela aí também para que você possa acompanhar, tá bom? Acompanha comigo aqui, ó. Por exemplo, essa questão de falar em línguas vem exatamente do livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Mas será se é isso mesmo? Será se não houve aqui, por exemplo, um texto fora do contexto? A gente vai analisar que o diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Concorda comigo? Provas nós temos quando Jesus estava exatamente no deserto, onde o diabo, ele pega textos da Bíblia, forçando o texto a falar uma coisa que não tem nada a ver. Ele pegava o texto fora do contexto. E hoje está havendo uma grande confusão
sobre a questão do dom de língua. Olha só, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículos do 1 a 11. Preste atenção, ó. Acompanha comigo aí na tela. O relato mostra que o dom de língua foi dado para evangelizar. Mas aqui você pode estar se perguntando, mas o Luciano Subirá não estava falando em línguas e o outro ali não estava interpretando? Fica até o final. O verso 6 declara que cada um ouvia falar na sua própria língua, e o verso 8 confirma. E como o ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E pela terceira vez, exclamaram os estrangeiros, como o ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Como? Fica até o final. Havia naquele lugar mais de 16 nações diferentes. Os apóstolos não tinham tempo e nenhuma escola para aprenderem todos aqueles idiomas. Você percebeu? Olha só que interessante. Houve uma necessidade de pregar o evangelho. Por isso, o Senhor deu-lhe o dom. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido. Eram comprometidos em outros idiomas. Deu para entender, amigos, o que é um dom de língua? Primeiro, porque os discípulos não tinham o tempo suficiente ali para dizer assim, não, nós vamos estudar primeiro, vamos estudar os idiomas, cada um vai aprender os idiomas aqui para poder a gente sair pregando o evangelho. Não, o Espírito Santo fez isso e eu quero te provar nesse outro vídeo aqui que eu quero compartilhar com você. Não sai do vídeo e fica até o final, tá bom? Olha esse outro que é bem interessante aqui, ó. Há dois aspectos importantes ao analisarmos o dom de língua em Atos capítulo 2. Primeiro, teve um propósito de evangelizar os estrangeiros. A finalidade era edificação dos crentes e no desenvolvimento da causa de Deus. Segundo, foi compreendido por todos. Não eram expressões ineligíveis ou que provinha de algum estasse sentimental descontrolado. Amigos, eu finalizo aqui com esse outro texto e eu vou deixar o vídeo aí para que você possa acompanhar o que é um dom de língua. Olha só, o Espírito Santo somente é concedido aos que o obedecem. Está em Atos capítulo 5 e o versículo 32. E aqui diz, ó, o fato de alguém falar em línguas não é a prova de ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo, contudo não falaram em línguas. Quer saber quem são essas pessoas? Vamos lá. Número 1, os samaritanos. Atos capítulo 8, versículo 17. Segundo, a Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35. Estevão, Atos capítulo 6, versículo 5. E também no capítulo 7 e o versículo 55. Quarto, Saul, o primeiro rei de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Gideão, juiz de Israel. Está em Juízes, capítulo 6, versículo 34. Sansão, outro juiz. Está em Juízes, capítulo 15, versículo 14. Zacarias, pai de João Batista. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Bezalel, em tempos remotos. Êxodo, capítulo 31, e os versículos do 1 ao 3. Pessoas que não falaram em línguas, e sim na sua língua materna. Jesus, quando esteve aqui, quer ver, ó, eu vou finalizar aqui, ó, os 7 diáconos, em Atos capítulo 6, versículos do 1 a 7. Não precisou falar em línguas, mas eram pessoas batizadas no Espírito Santo. E o próprio Jesus, Lucas capítulo 3, e o versículo 22. Não foi batizado com o Espírito Santo, mas não precisou falar em línguas estranhas. Amigos, você percebe que, nesse sentido de falar em línguas, há um grande marabalismo. Há um grande marabalismo para simplesmente enganar as pessoas. Quando você ora em secreto a Deus, Ele não vai te responder em línguas.
Ele vai te responder na língua que você interpreta, na língua que você fala, para que você possa entender. Deus, ele não é um Deus de deixar os seus filhos e servos confusos. Alguém que está lá no púlpito ou no altar falando em línguas não é a forma correta de se entender os mistérios de Deus. Não, não é isso. Deus, quando fala com alguém, ele fala na língua que você vai entender. Então lembre-se, ser batizado no Espírito Santo não quer dizer estar falando em línguas. Você quer ver o que é uma pessoa batizada no Espírito Santo? É quando ela tem os dons do Espírito Santo. E aí você começa a pregar o Evangelho para cada nação, tribo, língua e povo. Eu vou soltar esse vídeo aí para que você possa entender o que de fato é um dom de língua. Isso é verdade, isso é verídico, tá bom? Então fica no vídeo até o final e que Deus, ele te abençoe. Quantos sabem o testemunho que o Antônio viveu aí no final do ano passado? Quantos já o ouviram contar? Temos aqui. Bem, eu acho que agora é um momento assim que realmente os irmãos ficarão impressionados com uma história de milagre incrível que o Antônio pode vivenciar no final do ano passado. O Antônio é aluno do 4º ano de teologia. No 3º ano de teologia, os alunos costumam sair para a prática pastoral. Aqui no IAP, todos os alunos eles têm aulas práticas desde o 1º ano. Mas é no 3º ano, né, Antônio, que saem para as igrejas, estão aí numa média de 3 meses. E o Antônio ele pode viver uma experiência incrível nesse momento. Só que eu vou economizar aqui a minha fala e vou dar o microfone para ele poder contextualizá-los algo que ele viveu. Bom dia, Gisele. No mês de setembro do ano passado, meus colegas e eu fomos enviados para o evangelismo. Evangelismo é um requisito prático do teológico, em que o aluno fica 3 meses numa cidade, desenvolvendo um trabalho de pregação do evangelho. E eu fui para Pato Bragado. Pato Bragado é uma cidade do interior, aqui no oeste do Paraná, uma cidade de colonização alemã, bem organizada. E lá fui eu, com o coração transbordando de expectativas. Inexperiente, porém, bem treinado e orientado pelos professores. Quando eu cheguei lá, percebi que as minhas expectativas começaram a ser frustradas, porque a realidade é totalmente diferente da que eu estava acostumado. Até então, o povo, eu via que era muito fechado, uma cultura totalmente diferente. Para tu teres uma ideia, às vezes eu saudava, cumprimentava, e o pessoal não respondia. Eu dava o benefício da dúvida, né? Pensava assim, não, talvez eu como tenho um português meio enrolado, talvez eles não estão percebendo bem. Vou tentar desenhar um pouco mais as minhas palavras, né? E ainda assim, não. Quando eu fui para o banco, em lugares públicos, assim como o banco, lá encontrei uma senhora. Enquanto eu entrei tranquilamente, ela ficou apavorada, segurou a bolsa, né? A bolsa dela. E o gerente lá do banco falou, fique tranquila, ele é um cliente já assíduo daqui. E ela ficou assim meio rosa, né? Uma cidade bem conservadora. Era uma cidade, né? Muito conservadora, né? E tinha um prós, porque eu gosto de coisa séria também, né? E o contra é que eles usavam a cultura, principalmente o idioma, como um bloqueio, como uma barreira para mim. E estava muito difícil para mim, muito mesmo. Eu lembro que na primeira semana eu recebi a visita do meu professor, para a área de teologia aplicada, e na despedida ele me orientou, me deu a seguinte orientação que eu levei a sério: Antônio, trabalhe duro, e a despeito das situações adversas, não largue mão da sua comunhão com Deus. E aí eu orava a Deus pedindo que ele me mostrasse o quão real é sua presença e a atuação poderosa do Espírito Santo. Em minha mente veio de forma muito forte o texto famoso dos métodos de Cristo, e eu me perguntava como eu vou misturar-se com esse povo que não quer que eu chegue perto, como eu vou suprir-lhes as necessidades se eles acham que eu não tenho nada para dar, como eu vou granjear-lhes a confiança se eles só desconfiam de mim, e como eu vou convidá-los então se nem o primeiro passo da misturação eu consigo dar. Junto com você tinham outros amigos, outros colegas, eles também enfrentavam a mesma dificuldade, de forma geral, não apenas pela tua nacionalidade, pela tua cor, mas de forma geral lá era um local conservador. Sim, né? Eu penso que não é questão de nacionalidade, nem cor. Okay. Porque eles estranham até um brasileiro que não faz parte do... né? E talvez se eles fossem também do meu país, o pessoal iria estranhá-los, né? Mesmo embora não iria retalhá-los assim. Em que momento você quebrou essas objeções? Olha, eu passava pela praça da cidade e encontrei 3 senhores, e eu resolvi ousadamente sentar perto deles. E quando eu sentei, eles levantaram e começaram a falar em alemão. Falei, meu Deus, mas como pode, né? Interessante, eu comecei a entender o que eles falavam. Eu fiquei impressionado e sorria para eles, só que eles pensavam que eu estava sorrindo porque eu era bobo. Só um detalhe, irmãos, para quem não conhece, a história é uma cidade típica de alemães, e lá eles costumam falar em alemão. Você alguma vez ouviu o idioma, se familiarizou, consegue compreender? Qual que é o seu idioma nativo? Meu idioma nativo é quimbundo, e o nosso idioma oficial do país é português. Então você fala esses 2 idiomas? Ah, sim. E você já havia conversado em alemão, já havia percebido isso? Aqui é que está a história, irmãos. Né? Nós vivemos, esse é o momento do milagre. Se atentem a isso. Eu nunca estudei alemão, nunca falei alemão, até hoje eu não falo alemão. Foi quando eu olhei para eles sorrindo, porque eu estava entendendo o que eles falavam para mim, é que eles conversavam entre eles, e um deles ousadamente perguntou para mim em alemão, e aí, desculpa a expressão, mas eu não me ofendo, e aí, seu preto, o que você está fazendo aqui nessa cidade? E eu respondi em alemão. E você entendeu que eles estavam falando em alemão? Eu entendi.
Entendi. Naquele momento você achou que eles estavam falando alemão, ou houve alguma suspeita? Será que eu estou entendendo direito? Você compreendeu que você estava entendendo? Naquele exato momento eu pensei, será que eles estão falando inglês ou português? Nenhum desses dois idiomas eles estão conversando. Eles estão falando alemão. E eu estava impressionado porque eu estava entendendo o alemão. E o Espírito Santo falou de forma muito forte na minha mente. Fala com eles. E eu me perguntava, mas como eu vou falar se eu não consigo falar o alemão? Foi quando o Senhor dirige a pergunta para mim. E eu respondi em alemão. Ele ficou assim, Mein Gott, was sprechen Deutsch? Meu Deus, um preto falando alemão. Eu fiquei impressionado porque a confirmação de que eu estava falando alemão vinha deles. E você ficou feliz também? Eu fiquei feliz, claro. E não te ofendeu o fato de eles chamarem de preto? Não. Eu estava feliz porque o processo da misturação estava começando. É o que eu queria. Misturação. Havia algo maior por detrás, né? Ok, eu estava ali com uma proposta de oferecer eles o evangelho. E a partir dessa conversa, portas se abriram de maneira muito segura. Esse povo tem... Podemos ter dificuldades no começo, mas eles são muito bem confiáveis. Portas se abriram. Eles próprios me ajudaram com o envolvimento da igreja mais próxima da cidade. Me ajudaram no desenvolvimento de todo o trabalho que eu fui lá fazer. E uma coisa interessante, nós conversávamos antes, eu e o Antônio, e esses colegas, novos colegas que você havia feito, né, que até o momento eles levantaram do banco, saíram, desprezaram, de repente eles te acolheram e eles simpatizaram muito com você. E quiseram te levar para vários lugares, você se tornou muito conhecido, muito popular na cidade, né? Sim. Qual foi o primeiro lugar que você foi, ali por intermédio deles? Eles me levaram para conhecer uma professora de alemão, Terezinha Euler. E eles se impressionaram porque o alemão que você falava era um alemão raiz, digamos assim. Eles chamam de Hochdeutsch. Hochdeutsch, eu nem sabia o que era o Hochdeutsch, né? Eu fiquei aprendendo depois. O professor parece que... Eu estou vendo que ele tem cara de alemão. Eu acho que ele entende. O Hochdeutsch é o alemão. Eles diziam para mim que era o alemão raiz lá da Alemanha. É, o alto, né? O alto padrão. Então, o impressionante para eles era ver um negro falando alemão e o alemão do alto padrão. Eu creio que isso é capacitação do Espírito Santo. Eu creio nisso, é. E você entendeu, então, naquele primeiro momento, vocês ficaram ali conversando em torno de quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos de conversa e você compreendia perfeitamente e tudo falando em alemão. Sim. Impressionante, né, irmãos? E eu fiz um trato com essa professora de alemão. Eu falei, eu vim me candidatar para ser teu aluno, você vai me ensinar alemão. Ela falou, mas você já fala alemão. Eu falei, não, mas eu preciso aprender a gramática. E em troca disso, eu quero também ser teu professor, porque eu sou professor. Eu sou professor de Bíblia. Meu professor me disse que eu era professor de Bíblia, não é mesmo? E ali nós trocamos, fizemos esse intercâmbio. Ela me ensinou alemão, gramatical, na gramática, e eu lhe ensinei a Bíblia. E aí as coisas fluíram. Muito bom. E o Antônio teve uma experiência incrível. Ele foi convidado para um evento da cidade. Ele se tornou muito popular em toda a cidade, porque ele era um negro que falava alemão. E todos queriam vê-lo, né? Ele se tornou atração ali. Inclusive, o Antônio foi chamado para um dia em que havia um evento na cidade. E ele foi chamado para falar em alemão na igreja luterana da cidade. Eles conta um pouquinho para nós como foi essa experiência. Eles estiveram comemorando os 501 anos de reforma. E eles me convidaram para falar para mais da metade da cidade. A cidade tinha cerca de 6 mil habitantes. E aí eles me convidaram para falar em alemão. Eu comigo assim, meu Deus, eu não sei falar alemão. Mas esse povo não entende que ich spreche kein Deutsch, né? Eu não sei falar alemão. Ele falava, não, mas você vai ter que discursar em alemão. Eu falei, Deus, se o senhor quiser, faz de novo. Imagine a sensação dele, né? Porque ele não tinha certeza de que ele falaria alemão, ele não compreendia. Então, assim, houve esse lado. Se o senhor quiser, faça de novo. E fez de novo. Ele discursou perante mais da metade da cidade em alemão. Houve esse lado humano teu. Como que foi esse momento? A princípio, eu também me questionei. Mas quem sou eu para questionar um Deus que faz até uma jumenta se comunicar em linguagem humana? Será que não poderia ele fazer um homem se comunicar num outro idioma, pese embora nunca ter aprendido antes? Eu creio no poder e na atuação do Espírito Santo. E naquele momento, o Antônio teve uma oportunidade muito grande. Ele falou, aproveitando as circunstâncias, sobre Lutero, né? Como a Bíblia foi o coração da reforma luterana. E eu compartilhei com eles essa mensagem para a honra e glória de Deus.